Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Cláudia Beck e eu vou lecionar para vocês a disciplina de Direito Constitucional nesse curso extensivo da Cultive para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Então, eu recomendo a vocês que acompanhem a minha disciplina, tá? É uma disciplina completa com todos os pontos dos editais, né, dos cursos, dos exames da prova da OAB, e sugiro também que vocês acompanhem as outras disciplinas, porque esse é um curso que trabalha com todas as disciplinas que caem no exame da ordem. Então, vamos começar logo, porque nós não temos tempo a perder, o tempo ruge e a Sapucaí é grande, né? Então, direito constitucional. Vamos lembrar um pouquinho, né, o fundamento do direito constitucional, um conceito geral de direito constitucional para você que vai fazer exame da Ordem dos Advogados do Brasil e que começou, vamos dizer assim, a estudar o direito constitucional lá no início da faculdade. Então, ou você já está formado ou você está se formando agora, e às vezes você nem lembra direito como que era essa disciplina, tá certo? O que é o direito constitucional? Acompanha comigo aqui no slide, né? É a ideia da limitação do poder, da definição de um plano para a transformação social e da proteção de posições jurídicas fundamentais. Então, o direito constitucional, por óbvio, é o ramo do direito que estuda a constituição de um determinado país, de um determinado estado. E o que é essa constituição? Ela é uma norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico e que tem como finalidade principal organizar o poder do Estado, limitar o poder do Estado, né, traçar um plano, vamos dizer assim, para como o Estado deve atuar e também defender posições jurídicas, valores que são especialmente importantes para os indivíduos que habitam aquela comunidade, né? Então, esse é o direito constitucional. Mas como é que surgiu isso? Sempre teve direito constitucional? O direito constitucional é recente? O direito constitucional é antigo? Bom, para a gente falar sobre isso, nós vamos ter que conversar sobre duas expressões, vamos dizer assim, que foram cunhadas no direito constitucional e que hoje em dia são muito importantes, são muito relevantes e são sempre cobradas no exame da OAB. A primeira expressão é a ideia do constitucionalismo e a segunda expressão é a ideia do neoconstitucionalismo. Vamos falar do constitucionalismo agora. Como é que surge o direito constitucional? Como é que surge o movimento constitucionalista? Vamos pensar o seguinte. Muitos autores vocês vão encontrar que falam assim, nós temos resquícios de constituição lá com os hebreus, nós temos resquícios de constituições na antiguidade com Roma e com a Grécia. Esqueça um pouco o que esses autores falam, tá certo? A grande parte da doutrina, a uniformidade, vamos dizer assim, no pensamento constitucionalista é o de que a Constituição, o constitucionalismo, ele surge ali no século XVIII, ele surge com as revoluções burguesas, ele surge na queda dos estados absolutistas e na ascensão dos estados de direito, né, que foram aí alçados pela burguesia. Então, quando você pensar em constitucionalismo, você já marca que é um fenômeno histórico relativamente recente. Por que eu digo recente? Porque a gente pode pensar em história, a gente pode pensar em milhares de anos, milhões de anos, mas o constitucionalismo surge, na verdade, nas últimas centenas de anos aí, né? Mais ou menos 200 e tantos anos que o constitucionalismo surge. Então, marque essa ideia, o constitucionalismo como um fenômeno já moderno, não como um fenômeno da antiguidade. Se cair alguma pergunta na OAB para você assim, o constitucionalismo vem com os hebreus, o constitucionalismo vem com os gregos, não marque não, deixe para marcar aquela alternativa que indicar o constitucionalismo ali das revoluções burguesas, o constitucionalismo da modernidade, o constitucionalismo do século XVIII para frente, beleza? Então tá, o constitucionalismo surge nesse momento, né? Surge verdadeiramente nesse momento. E ele inicia os seus passos, e aí é muito importante a gente falar isso, em três lugares mais importantes. Ele inicia os seus passos na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. Na Inglaterra, porque é na Inglaterra que nós vamos ter os primeiros atos, a primeira concepção, a primeira ideia de o poder do Estado estar limitado pelos indivíduos, pelos cidadãos. Então, na Inglaterra, os nobres, né, ingleses, eles vão sendo, com diversos documentos diferentes, a Magna Carta e tal, eles vão sendo submetidos aos indivíduos.
E vai chegar um momento em que o parlamento, que é o espaço, né, propriamente em que os indivíduos são representados, vai submeter o poder da coroa, vai limitar o poder da coroa. Então aí nós temos um primeiro indício, um primeiro resquício, uma primeira imagem do que vai ser o direito constitucional. A ideia da limitação do poder, a ideia de que os indivíduos e as leis vão limitar o exercício do poder. Então grave aí, que é muito importante para o constitucionalismo, para o fenômeno constitucionalista, esse primeiro momento do constitucionalismo inglês. Nos Estados Unidos da América, também não podemos deixar de falar do constitucionalismo nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque quando, vocês sabem, né, os Estados Unidos da América eram colônias da Inglaterra. E aí, quando essas colônias fazem a sua independência e depois resolvem se unir como Estados Unidos da América e formar um país, eles precisavam organizar como que o poder ia ser exercido naquela localidade. Como que o poder ia ser exercido ali. E aí eles criam, nesse primeiro momento, com a primeira Constituição escrita, de que se tem notícia, a organização do poder com algumas categorias que vão ser categorias fundamentais para o direito constitucional e que nós vamos utilizar até hoje. Então é nos Estados Unidos da América que se cria a ideia do presidencialismo, é nos Estados da América que se cria a ideia da federação, e esses termos, né, são muito importantes para a gente. Nós vamos tratar sobre isso mais na frente no nosso curso, mas são absolutamente importantes para a gente esses termos, tá certo? Também não podemos esquecer de comentar o constitucionalismo francês, que vem logo após a Revolução Francesa. Bom, vocês sabem que a Revolução Francesa, ela foi uma das mais violentas, vamos dizer assim, né? Derrubou a coroa, derrubou o rei, cortou a cabeça do rei, mas precisava colocar alguém no lugar do rei, precisava colocar alguma forma de organização política no lugar da nobreza. E é aí que a burguesia vai criar também alguns modelos que vão ser alçados a um status de direito constitucional que vai ser relevante para a gente que estuda essa disciplina. Por exemplo, a ideia da existência desse documento escrito que vai, onde a gente vai colocar todo o poder submetido à legislação, tá certo? Então, um parlamento que cria a legislação e o governo que vai ter que seguir essa legislação criada pelo parlamento. Então, quando vocês pensarem na França, também pensem nessa radicalidade da Revolução Francesa e também na ideia de que, na Revolução Francesa mesmo, nós temos bastante a necessidade de colocar no poder os interesses da burguesia. E quais eram os interesses da burguesia nesse momento? Era assegurar que ela tivesse algumas prerrogativas, que ela tivesse algumas garantias que essa classe social, que era a burguesia, não tinha na época dos estados absolutistas. Então, quando a gente fala aí na Revolução Francesa, pensem também no surgimento aí da ideia de direitos fundamentais, porque o burguês ele queria ter direito a ter a sua propriedade, que no Estado absolutista era confiscada pelo rei. O burguês ele queria ter a sua liberdade de contratar, porque no Estado absolutista ele não poderia, por exemplo, contratar em pé de igualdade com o nobre. O burguês queria ter a sua liberdade de crença, o burguês queria ter a liberdade de ir e vir. Então, era necessário, quando a burguesia tomou o poder, que ela assegurasse algumas prerrogativas, né, para os indivíduos burgueses, para que eles pudessem livremente, né, se realizar com plenitude na sociedade. E eles colocaram isso nas normas, né, eles colocaram isso nas leis e criaram aí, vamos dizer assim, a categoria também dos direitos fundamentais. Então, sobre tudo que a gente falou até agora, o que eu preciso que vocês se recordem? O que eu preciso que vocês gravem desse momento constitucionalista? O constitucionalismo surge com a ideia de modernidade, o constitucionalismo surge com as revoluções burguesas, o constitucionalismo tem 3 lugares mais importantes que nós não podemos esquecer, que é a Inglaterra, os Estados Unidos da América e a França, né? E esse primeiro constitucionalismo ele tem como fundamento, como ideia, como base o quê? Limitar o exercício do poder, limitar o exercício do governo, tá certo? E também assegurar direitos fundamentais para os indivíduos, assegurar algumas prerrogativas para os cidadãos. É isso que caracteriza o movimento constitucionalista, tá certo? É isso que caracteriza o movimento constitucionalista.
Esse constitucionalismo, né? Esse constitucionalismo aqui tem uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que está indicada no nosso slide ali. Aqui um cuidado em vermelho, piscando, gritando, né? Um cuidado. Que cuidado é esse? No século XVIII, imperava ainda o paradigma legalista e o método positivista de aplicação do direito. A Constituição era política. Professora, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: naquela época, tá certo? Na época do advento do constitucionalismo, do surgimento do constitucionalismo, o que vigorava era o paradigma legalista. Era uma ideia positivista do direito, positivismo exegético, aquele primeiro positivismo, né? Era uma ideia legalista. Então lembrem aqui daquela, por exemplo, frase famosa de que o juiz deveria ser apenas a boca da lei. Aqui foi um momento também, logo em seguida, em que se criou todas aquelas estruturas de códigos e tudo mais. A lei aqui era muito importante. A Constituição, nesse primeiro momento, ela não era considerada uma lei, tá certo? Ela era considerada um documento político, não um documento jurídico. Então, quando você tinha um conflito entre A e B, que precisava ser resolvido por um juiz, você não pedia para aplicar a Constituição, você pedia para aplicar o código. As pessoas nas suas relações cotidianas, elas não utilizavam a Constituição, elas utilizavam os códigos, as leis. A Constituição era mais um documento político do que um documento jurídico. Isso é um ponto relevante para esse momento do advento constitucionalista. Vocês vão entender por que ele é tão relevante quando a gente falar em neoconstitucionalismo, que é o nosso próximo slide, o neoconstitucionalismo. Então você sabe que surgiu o constitucionalismo lá no século XVIII, que ele tinha como principal, função limitar o poder do Estado, assegurar alguns direitos para os indivíduos, especialmente em razão do advento das revoluções burguesas. E que essa Constituição, que coroava esses novos regimes, era uma Constituição mais política, um documento mais político do que jurídico. Bom, e quando eu falo em neoconstitucionalismo, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de um novo movimento dentro da ideia do constitucionalismo, um novo constitucionalismo, um constitucionalismo que vai surgir no século XX, tá certo? Vai surgir no século XX, mais ou menos 2 séculos depois do surgimento daquele primeiro constitucionalismo. Então, uma releitura do constitucionalismo, uma nova forma de analisar o constitucionalismo. E por que surge o neoconstitucionalismo? Como que se caracteriza o neoconstitucionalismo? É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, quando você tinha o constitucionalismo, você tinha basicamente um sistema legalista, como eu comentei com vocês, baseado em códigos, baseado em leis, em que a Constituição era um documento político apenas, recomendação, orientação, não se aplicava nas relações cotidianas. E você tinha direitos, que eram direitos fundamentais, vamos dizer assim, vocês vão aprender isso ainda, mas de primeira dimensão, de primeira geração, que são aqueles direitos clássicos de liberdade. Liberdade de contratar, direito à propriedade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de crença. Esses direitos, e a igualdade formal também, que é aquela igualdade perante a lei, com o tempo, nós vamos ter algumas modificações históricas. Nesses 200 anos, nós vamos ter modificações históricas e vamos ter modificações políticas. Nossa, gasguei. Essas modificações históricas e modificações políticas, com certeza, elas vão também causar, transformações no direito constitucional, na estrutura das constituições. Do que eu estou falando? Bom, se lá no constitucionalismo você tinha esses direitos de liberdade, esses direitos de igualdade formal, direito de propriedade, a gente vai ver em 200 anos de história que apenas esses direitos não bastam. Por exemplo, quando a gente fala em liberdade de contratar, tá certo? Quando você olha isso escrito numa Constituição, é lindo, todo mundo tem liberdade de contratar. Mas quando você vai olhar a prática das relações de contratos de trabalho, por exemplo, você vai identificar
que aquele que é o dono da indústria, o dono da empresa e etc., que tem dinheiro e tudo mais, ele tem muito mais possibilidades de contratar do que aquele que é o trabalhador, que não tem formação, que muitas vezes não tem dinheiro para nada, que muitas vezes está morrendo de fome, etc. Então, efetivamente, será que nós tínhamos uma liberdade de contratar? Ou quando eu falo, por exemplo, a liberdade de ir e vir, né? Ah, todo mundo pode ir, todo mundo pode vir. Agora, tem alguns que pela maneira como nasceram ou pela sorte que tiveram na vida, eles podem comprar uma passagem, né, e ir para onde eles quiserem e tudo mais. E tem aqueles outros que não conseguem sequer se alimentar, que não têm acesso à educação, esses não vão conseguir ir e vir de lugar nenhum. Isso começou a ficar muito perceptível pelas crises econômicas que aconteceram no mundo. E aqui eu estou falando, por exemplo, né, dos grandes do surgimento do movimento proletário, porque nós chegamos a ter situações de crianças trabalhando, de pessoas que trabalhavam o dia inteiro, não tinham horário de descanso, de pessoas que trabalhavam por comida ou de pessoas que trabalhavam por um valor muito baixo. Então era necessário regulamentar essa situação. Não adiantava eu ter uma liberdade de contratar, uma liberdade de ir e vir presente num texto, se isso não se realizava na prática. E isso começou a ficar bastante demonstrado, né, nessas relações aí, advento do direito do trabalho, etc., mas também com a questão das crises econômicas, a quebra da Bolsa de 29 nos Estados Unidos. Então, movimentos históricos, né, aliados a relações políticas, que vão fazer com que só aqueles direitos existentes na legislação que não se cumpriam na prática, só aquilo não fosse mais suficiente, Também a gente vai ter uma outra questão relevante, que é o acontecimento, o advento da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, né? Essas guerras, elas vão nos colocar em alguns dilemas, que vão ser alguns dilemas morais da sociedade. Porque, por exemplo, em relação à Segunda Guerra Mundial, quando nós pensamos em todas as atrocidades, em todas as violações que foram cometidas em relação aos judeus, em relação aos ciganos e etc., quando você perguntava para alguém que trabalhava para o regime nazista ou para outros regimes totalitários, perguntava, mas por que você cometeu esses atos de atrocidade? Por que você cometeu isso? As pessoas diziam, ora, porque no meu estado, no país em que eu vivia, isso era legal. Porque no meu estado, no país em que eu vivia, isso era regular. Porque esse era o meu trabalho. Porque é assim que me mandavam fazer. E aí, a gente começou a perceber que não adiantava eu ter legislação se essa legislação não fosse ética, se essa legislação não fosse justa, se essa legislação não tivesse nenhum padrão moral. E aí que vai ser necessário que a Constituição, que lá no constitucionalismo, no primeiro constitucionalismo do século XVIII, era apenas um documento político, que ela comece a se transformar também num documento jurídico, que aqueles padrões de moral que estão presentes na Constituição comecem a se espalhar por todo o ordenamento jurídico, por exemplo, para que as leis, né, só sejam consideradas válidas e aplicáveis se estiverem de acordo com algum tipo de padrão moral. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Você pode estar pensando assim, ai, nossa, professora, mas é prova da ordem, você está indo numa teoria, numa coisa, que será que vai ter utilidade para mim na prova? Vai. Basicamente, eu quero que você entenda que aquele constitucionalismo do século XVIII, ele deixou de ser suficiente para o século XX. Porque aconteceram as guerras mundiais, porque aconteceram as crises econômicas, porque aconteceram novos movimentos políticos, né? Por exemplo, a gente teve Revolução Russa, etc. E tudo isso fez com que fosse necessário a gente transformar aquele direito constitucional do século XVIII. E transformar por onde? Bom, se o direito constitucional é a organização do Estado e é a definição de direitos fundamentais, então quando eu falo em neoconstitucionalismo, eu falo numa nova maneira de você pensar o Estado e pensar os direitos fundamentais. Então, assim, no neoconstitucionalismo, quando eu falo no Estado, não vai me servir mais aquele Estado
que eu queria totalmente limitado, né? O Estado que não intervenha na propriedade, um Estado que não intervenha nos contratos, um Estado que não intervenha na liberdade de crença, etc. Eu vou precisar de um outro tipo de Estado. Eu vou precisar de um Estado mais interventor, um Estado que regule a economia, um Estado que assegure os direitos trabalhistas, um Estado que intervenha criando oportunidades, então um Estado que constrói escola, que constrói hospital e etc. Vou transformar a estrutura do Estado. Além de eu transformar a estrutura do Estado, eu também vou transformar a estrutura dos direitos fundamentais. Se lá no constitucionalismo o que me interessava era assegurar os padrões burgueses, né, que eles pudessem realizar livremente as suas vontades sem a intervenção do Estado, agora eu vou precisar de outro tipo de direito fundamental, que é um tipo de direito fundamental que pede a participação do Estado. Então, o Estado regule as relações de trabalho, o Estado conceda educação, conceda moradia, conceda saúde, né, para que as pessoas efetivamente tenham igualdade na prática. Não adianta mais ter igualdade formal, igualdade perante a lei. A gente precisa de igualdade verdadeira, que nós vamos chamar de isonomia, que nós vamos conversar mais quando falarmos propriamente de direitos fundamentais. E, além de tudo isso, quando eu falo no neoconstitucionalismo, eu falo também em uma certa aproximação do direito com a moral, né? Uma aproximação do direito com a moral. Eu não quero mais aquele direito que é formado por uma porção de legislação e que essa legislação não tem qualquer critério ético, moral ou de justiça. Eu vou querer um outro tipo de direito que precisa se aproximar da moral. E essa moral não vai poder ser a minha moral, a sua moral ou a moral do juiz fulano. Essa moral vai ser uma moral presente na Constituição. E é a partir daí que a Constituição vai deixar de ser um documento meramente político e vai se transformar num documento também jurídico, tá certo? Então, quando a gente fala em neoconstitucionalismo, o que eu preciso, que paralelo que eu preciso que vocês façam? Constitucionalismo, você vai pensar Estado mínimo, você vai pensar Estado não interventor, você vai pensar Estado limitado. E quando eu falo neoconstitucionalismo, você vai pensar um Estado que participa, você vai pensar um Estado interventor, você vai pensar um Estado regulador. Quando eu falo direitos fundamentais, no constitucionalismo, você vai pensar direitos dos burgueses, liberdades, direitos que exigem uma abstenção estatal, como a liberdade de contratar, a igualdade perante a lei, a liberdade de crença. E quando eu falo em direitos fundamentais no neoconstitucionalismo, você vai pensar em direitos prestacionais, em direitos que exigem uma participação do Estado, como direito à saúde, direito à moradia, direito do trabalhador, direito à educação. Quando eu falo em constitucionalismo, você vai pensar legalismo, você vai pensar positivismo, você vai pensar a Constituição como um documento político que não se mistura com a legislação. E quando você fala em neoconstitucionalismo, você vai pensar em direito aproximado da moral, você vai pensar em um direito que é filtrado pela Constituição, em uma Constituição que se torna norma jurídica, não mais apenas documento político. Tá certo? Então, essa distinção entre o constitucionalismo lá do século XVIII e o neoconstitucionalismo do século XX. Ainda quando nós falamos em neoconstitucionalismo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois autores aqui, tá certo? Que eventualmente podem cair na prova, eventualmente podem ser perguntados para vocês. Esses autores, que eu coloquei como autores referência aqui no nosso slide, né? Eles são o Robert Alexie e o Ronald Dworkin. Professora, você vai vir falar desses autores agora? Isso aí não é coisa de mestrado, doutorado, etc.? Não. Na verdade, nós internalizamos tanto esses autores na doutrina brasileira, nós discutimos tanto esses autores nos últimos 20, 30 anos no Brasil, que mesmo na graduação nós já temos professores que trabalham com esses autores. A prova da ordem, obviamente, ela não vai cobrar de maneira muito específica esse pensamento desses autores e tal, porque é efetivamente uma coisa complexa, são autores estrangeiros, então, até para que não torne as questões da ordem mais fáceis de serem anuladas, a OAB não vai de maneira tão profunda na análise desses autores, mas eventualmente ela pode cobrar sim, ela pode pedir de maneira mais genérica. Então eu preciso só
dar uma comentada a respeito do que é que esses autores trabalham e como é que esses autores foram trazidos para o direito brasileiro, tá certo? Então, o Robert Alexy, ou Alexy, né? O pessoal fala de um jeito ou fala de outro, ele tem uma contribuição fundamental na teoria da argumentação, quando vocês estiverem estudando lá hermenêutica, quando vocês estiverem estudando interpretação constitucional, vocês vão ver que ele é um autor muito importante desse ponto de vista. E para o direito constitucional, ele tem uma contribuição muito importante em relação ao estudo dos direitos fundamentais. Então, quando você pensar no Alexy, você já pensa nos direitos fundamentais e pensa naquela técnica, que vocês vão aprender lá para frente, mas vocês devem lembrar um pouco da graduação, que é a técnica da ponderação. A ideia de que os direitos fundamentais eles têm uma dimensão principiológica e que quando eles entram em conflito, esses direitos devem ser ponderados a partir de uma técnica específica que foi desenvolvida pelo Alexy. Isso é muito utilizado no Supremo Tribunal Federal, isso é muito discutido na doutrina atual, então eventualmente no exame de ordem pode aparecer lá a ideia da ponderação, ou quando dois direitos fundamentais entram em colisão, é necessário resolver essa colisão pela ponderação, segundo indica Robert Alexy. É verdade, tá? É verdade. E o outro autor, e quais as contribuições relevantes dele? O Ronald Dworkin. O Ronald Dworkin é um autor norte-americano que é muito relevante, também foi muito discutido, muito trabalhado no direito constitucional brasileiro nas últimas décadas, principalmente em relação à teoria dele sobre a distinção entre regras e princípios. Tá certo? Ele tem outras coisas, claro, muito importantes, mas se eu fosse chutar alguma coisa que poderia cair na prova da OAB, eu imagino que cairia essa distinção entre as regras e os princípios, em que ele vai analisar as normas constitucionais, indicando que tem tanto dispositivos que se assemelham mais a regras, quanto dispositivos que se assemelham mais a princípios, e que os princípios teriam uma maneira específica de existir dentro do sistema jurídico, né, orientando a interpretação das outras normas, com um caráter mais aberto e tal, enquanto que as regras, elas já teriam uma lógica de tudo ou nada, elas serviriam para especificar os princípios, elas teriam uma dimensão, vamos dizer assim, mais concreta. Nossa, professora, tem que saber tudo isso agora, já? Não, calma, meu amor, calma. A minha ideia aqui, trazendo esses dois autores para vocês, é só puxar um pouquinho o raciocínio para dizer assim, essa nossa primeira aula é uma aula sobre constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Você já aprendeu quando surgiu o constitucionalismo, você já aprendeu as transformações pelas quais o constitucionalismo passou, você aprendeu que essas transformações geraram o neoconstitucionalismo, e agora eu só estou dando uma esticada na corda para dizer que, né, que foi o mais completo possível que poderia ser essa aula, para dizer, em neoconstitucionalismo tem dois autores que foram muito trabalhados no direito brasileiro, é o Alexy e é o Dworkin. Pode ser que, eventualmente, quando, né, tem alguma questão sobre a teoria de regras e princípios do Dworkin, ou alguma questão sobre a teoria dos direitos fundamentais, da ponderação e da colisão do Alexy, tá certo? Por enquanto, saiba isso. Quando a gente for, conforme o curso for se desenvolvendo, a gente vai aprofundando e, inclusive, vai referenciar esses autores novamente. Tudo bem, belezinhas? Então, considerando que nós já trabalhamos o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, e essa é a nossa aula introdutória, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Nós vamos tratar de todos os temas ainda que vão ser abordados no exame da OAB, né, a partir de agora, com as nossas próximas aulas. Então eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas para a gente ir desenvolvendo esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender mais sobre o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. Claro que também depende de um estudo que deve ser feito por vocês, né? Vocês se sentirem curiosos em relação a essa disciplina, podem buscar se aprofundar um pouquinho mais, mas eu acredito que para resolver as questões da ordem da primeira fase, esse apanhadão geral que foi passado aqui já é suficiente, beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre conceito de Constituição, e eu agradeço muito a atenção de quem ficou aqui, né? Ficou assistindo a aula até agora, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!